Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cada dia que nós iniciamos é mais um dia de batalha, mais um dia de expectativa, é mais um dia que nós temos para vivenciarmos as palavras do Senhor Jesus na nossa vida. Sei que essa palavra se cumpre todos os dias. Quanto mais a palavra de Deus se cumpre, mais motiva a nossa fé para crermos nela. Que Deus, nosso Senhor, sempre possa nos dar essa alegria, essa satisfação de estarmos esperando o cumprimento de todas elas para um dia estarmos descansando com Ele na eternidade. Quero estar lendo com os irmãos, nesta oportunidade, um texto da Palavra de Deus que está registrado em 1 João, capítulo 5, verso 1 e 2. Queremos estender muito, mas acredito que a Palavra de Deus, ela vem cada dia mais fortalecendo os nossos laços com Ele, vem nos colocando sempre em condições de vaso para sermos usados pelo Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que nós iremos ler. 1 João, capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém. Texto que lemos trata-se da fé em Jesus e as suas consequências. Porque fé, uma palavra tão pequena, mas de tamanha importância. E muitos que viveram da fé puderam viver o sobrenatural. Porque quando a fé ela é em Deus e ela é de Deus, ela nos condiciona, nos capacita a viver o sobrenatural. E ela certamente tem consequências benéficas na nossa vida. Porque o texto diz que todos, sem exceção, sem dizer que somos diferente ou pensamos diferente, aqui a palavra traz inclusão a todos. Todo aquele que crê, que diz que crê em Jesus Cristo, realmente ele é nascido de Deus. Porque se não tivesse novo nascimento, jamais ele tem capacidade de crer. Pode conhecer, pode ouvir as suas histórias, pode ouvir falar de milagres, pode até
presenciar milagres, mas se na verdade ele não crê, não prova que ele tem um novo nascimento, que ele foi plantado pela palavra de Deus. E diz que todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que é dele é nascido. Se alguém diz que ama Deus, que Deus é a sua prioridade, que Deus é o seu Senhor, seu escudo, sua rocha, seu amparo, sua luz, e se alguém a ama ele de verdade, segundo as Escrituras, automaticamente ele ama aquele que dele é nascido. Ele vai amar os seus irmãos. E este amor, ele é incondicional. Se eles nos fazem bem, se eles nos aplaudem, se eles nos admiram, se eles nos ajudam, se eles são próximos de nós ou não, isto não importa. Essa proximidade não importa. Mesmo que ele pensa diferente, fala diferente, age diferente, não concorda conosco e não nos quer bem, mesmo assim, aquele que é nascido de Deus, aquele que crê em Deus, aquele que diz que tem fé em Deus, ele ama o seu semelhante, ele ama o seu irmão. Porque nós amamos porque a unção de Deus está em nós. Não é porque o outro merece. Não é porque ele nos fazem bem. Esse amor, ele é incondicional. Se ele nos odeia, a Bíblia manda amar. Se ele nos calunia, temos que amar. Se ele discorda da nossa fé, temos que amar. E aqui não há uma opção quanto a esse amor. Aquele que é nascido de Deus, automaticamente ele possui essa virtude. Ele possui esse adjetivo. Isso já faz parte da vida dele. Ele não vai fazer nenhum esforço para manifestar essas coisas, porque está nele. Porque ele é nascido de Deus. E esse nascimento tem essa natureza, tem essa índole, tem essa capacidade, tem esse amor, que certamente veio de Deus. Ele ama ao que dele foi gerado, ao que dele foi criado, que é o seu semelhante. Eu não amo pelo que ele faz, eu amo pelo que ele é e o que eu sou na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Deus. Isto é uma realidade da palavra de Deus. Nós não temos preferência ou opção. A Bíblia manda amar a todos sem acepção. E aí diz que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós manifestamos esse amor, quando nós provamos esse amor. Porque falar que amamos os irmãos, que amamos os nossos semelhantes, é muito fácil. Ouvimos isso, sempre isso. Mas além das nossas palavras, além das nossas verbalizações,
Temos que manifestar esse amor em atos, manifestar ele em obras. É a única forma do mundo visualizar esse amor que nós temos pelo nosso semelhante e que Deus tem por nós. É quando nós manifestamos através de atos, porque diz: nisto conhecemos. Nisto como? Nas nossas atitudes, nas nossas manifestação visível desse amor na vida de cada um. E a Bíblia diz que se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Para quem ama, não é pesado ser cristão. Para quem ama, não é difícil obedecer à fé. Para quem ama, não é pesado esse fardo. Para quem ama, é uma satisfação andar na palavra, viver a palavra, viver a doutrina, tanto nas vestes como no linguajar, como demonstrar através dos nossos relacionamentos com pessoas e com lugares. Todas as vezes que manifestar em nós algo que nós temos ou precisamos fazer, que faz parte do nosso dia a dia, essa manifestação ela vem acompanhada, sempre vai ser acompanhada de desejos de realizar coisas que edificam, coisas que agradam a Deus, coisas que nos traz crescimento, coisas que nos faz amadurecer na nossa fé, coisa que nós aproveitamos todos os dias, algo que realmente vai nos colocar em condições de verdadeiros filhos de Deus. Porque o texto diz que nisto nós guardamos os seus mandamentos. É o único meio que prova que somos separados, que temos o dom de Deus, que temos o Espírito de Deus. É quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Nisto revela em nós o verdadeiro cristão. E quando nos tornamos cristãos, segundo o texto que nós temos lido, as manifestações de Deus na vida de cada um, logo que nos tornamos cristãos, tornamos-nos parte da família de Deus. Só uma parte, a família dele é grande, a família dele é intensa, e louvamos a Deus por fazer parte dessa família, porque um dia nós recebemos o nome de família, somos herdeiros de Deus, herdeiro da sua promessa, porque nós passamos ou nos tornamos, através da nossa fé, da nossa confissão, nos tornamos famílias de Deus, tendo companheiros na fé como irmãos e irmãs. São pessoas que Deus coloca do nosso lado para fortalecer os nossos laços espirituais, os nossos vínculos espirituais, para comunicar as nossas necessidades e para também ajudar outro nas suas necessidades. É Deus quem determina quem são os outros membros da família. Não é nós que escolhemos. Se isso dependesse de nós, teríamos preferência
Somos seres humanos passíveis destas falhas. Iríamos colocar como nossa família pessoas que nos admiram, pessoas que nos elogiam, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos agradam. Mas é Deus quem escolhe os outros integrantes dessa família. Às vezes são pessoas imperfeitas como nós mesmos, porque todos nós temos uma falha, mas unidos nós iremos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus e nos adaptando com aqueles que Deus colocou do nosso lado como irmão e irmãs. Vamos cada dia crescendo junto, unindo na fé, na oração, no jejum, no amor, na evangelização, na comunicação, criando vínculos de amor, de efetividade, que nos torna prazeroso e nos leva a amar como Cristo nos mandou, como Ele nos determinou. É Deus quem realmente determina quem são outros membros da família, não nós. João diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. É isso, nascidos de Deus. Podemos ter desacordo com os nossos irmãos e irmãs em relação a muitos assuntos da fé, como batismo, falar em línguas, o fim dos tempos e muitas outras crenças. Mas somos unidos como uma família por meio de um único e crucial ponto: quem Jesus é. Nos discordamos às vezes na literatura, na compreensão das Escrituras, mas não temos como fugir de uma tão grande realidade que não podemos discordar quem é Jesus na nossa vida. Pelo menos na minha vida é a pessoa mais importante. Ela é indispensável, exige de mim muito, exige minha santidade muito, exige que eu ame muito, exige que eu perdoe muito. Mas sabe por quê? Porque Ele quer o meu bem, Ele quer o meu melhor, porque Ele já morreu por mim, já sofreu por mim. E quando Ele cumpriu isso, não foi para que eu ficasse debaixo de julgo, debaixo de condenação do mundo do mal e do maligno, mas que eu fosse liberto para adorar a Deus. Então podemos nos discordar de tantas coisas, mas não temos como discordar de que Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso melhor médico. Você tem passado enfermidade ou qualquer outra coisa, Ele é o melhor médico, nosso melhor advogado, nosso melhor defensor. Então nós concordamos que Ele é isso para nós. Para todos os outros assuntos que trazem todos os demais sentimentos, João chama-nos para um padrão superior, o amor. Ele é superior a todas as coisas. Aquele que ama vence. Aquele que ama, ele alcança os seus objetivos. Somos simplesmente chamados para aceitá-lo e para amá-lo. Não tem como aceitar sem amar e nem amar sem aceitar. Não tem como viver as coisas aqui distintas, porque
que nós um dia conhecemos a Deus, aceitamos e amamos. E como hoje nós amamos, continuemos aceitando esse Deus na nossa vida. Mesmo que discordemos de alguma coisa das Escrituras por falta de compreensão, nós continuemos amando a Deus até compreender a sua vontade, até nos submeter à sua vontade, porque Ele sempre vai ter razão e primazia na nossa vida. Certamente há crentes dos quais você discorda totalmente, mas você o ama. Pode discordar de alguma coisa que diz, que crê, que faz, mas você ama como filho e filha de Deus. Como você trata os seus parentes na fé? Com amor, com dedicação, com respeito, dando sempre preferência, orando por ele, desejando o seu melhor, desejando que ele vença, desejando que ele supera todas as coisas. É assim que você tem encarado o irmão ou a irmã que está do seu lado? A Bíblia diz para considerarmos os outros superior a nós mesmos. Quando nós tiver essa humildade, nós estamos em condições de uso de Deus, porque a carne, o eu, não fala mais alto, não domina nossa mente, nossos lábios, mas o que domina é Deus, o que determina isso é Deus. E que o nosso pedido, nosso desejo seja sempre esse, de fazermos primeiro a vontade de Deus. Conforme diz a Escritura, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que a nossa fé seja assim, para que a nossa fé cresça assim, para que as nossas manifestações sejam assim, porque aí nós teremos certeza aonde nós estamos e para onde nós vamos. Que Deus te dê nesse dia graça, força, fé, sabedoria, que os livre dos males, perigos, tentações, e que Deus os faça vencedor na sua pessoa bendita. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.